Amiguinhos e amiguinhas, mais um Cafeína chegando para falar com segurança de um setor que para muitos promete. Sabe que, apesar da queda do Ibovespa nesse ano e das consecutivas altas na taxa básica de juros, as ações das seguradoras vêm na contramão de boa parte do mercado. Os papéis de IRB, Sul América, BB Seguridade e VIS têm se destacado em momentos de cenário adverso, apesar de ainda amargarem quedas em 2021, algo que é justificado pela pandemia. E é um segmento que acaba se beneficiando dos juros altos no país, além da receita operacional que vem com a renda de seguros. As seguradoras têm como uma fonte relevante, significativa de receita, as aplicações feitas no mercado financeiro. E como grande parte dessas aplicações procedem da renda fixa, com rendimentos atrelados ao CDI, Selic, quando os juros sobem, essa rentabilidade vai junto. Exatamente, Zamboy. Sendo essa também uma forma das seguradoras ganharem mais dinheiro. Da mesma maneira que os bancos e empresas exportadoras também ganham mais nesse cenário de alta dos juros. Diferente de segmentos como varejo, locação de carros, energia elétrica, em que os consumidores acabam sendo impactados negativamente. E por falar deste setor, ele é lucrativo e resiliente, já que é impensável para muitos viver sem seguro, seja um seguro de carro, de casa, da empresa, de vida, além dos planos de saúde como produtos de previdência. Então é um mercado que tem consumidores fiéis e muitos ainda ávidos por produtos que existem em outros locais do mundo, mas não foram lançados no Brasil. Então, para muitos é um mercado em expansão. Na pandemia, as seguradoras foram impactadas, já que foram muito acionadas, tiveram que desembolsar mais dinheiro por conta da maior demanda pelo pagamento de seguro de vida, custos em decorrência das contaminações e mortes por Covid-19, enfim. Mas o atual momento está um pouco mais calmo, com a redução de casos no Brasil e com o avanço da vacinação. Até o dia 22 de outubro, por exemplo, a Porto Seguro era a única seguradora no campo positivo, uma alta de 2% nos papéis. BB Seguridade, Sul América e IRB registravam uma queda que ia aí de 20% a quase 40%. E de olho nesses dados, vamos avaliar as potenciais seguradoras para se ter na carteira, para você se chamar de sua ou ser sócio delas. Começando pela BB Seguridade. Ela é listada na B3 no Novo Mercado. É uma holding cuja controladoria fica a cargo do Banco do Brasil e atua no ramo de seguros, de capitalização e previdência. Seu código na B3 é BBSE e toda a sua atuação no mercado é feita por intermédio da BB Corretora. Entre as seguradoras listadas, a BB Seguridade tem 24% do mercado, sendo a que tem a maior presença na B3 nesse segmento. Ela vende produtos de seguros, previdência aberta, previdência privada, títulos de capitalização, planos odontológicos. Quem investe nas ações da BB Seguridade também passa a ser dono da BB Seguros e BB Corretora, que operam marcas como Brasil Seg, Brasil Prev, Brasil Cap, Brasil Dental e Ciclic, que é uma corretora digital. Já a Porto Seguro é a terceira maior seguradora do país e líder nos segmentos de automóvel, residência e empresarial, de acordo com os dados do setor de relações com investidores da empresa. Desde 2009, opera os seguros residenciais e automotivos, com a holding Itaú Unibanco. O Itaú, por sua vez, possui mais de 30% das ações da Porto Seguro. A Sul América, por sua vez, tem foco no mercado de seguros, na área de saúde, odonto, seguro de vida, acidentes pessoais, além da gestão de ativos e produtos de previdência privada. De acordo com os dados da companhia, a Sul América fechou o ano de 2020 com 45,9 bilhões de reais em ativos sob gestão, 7 milhões de clientes entre pessoas físicas e jurídicas e toda a geração de receita proveniente das operações no Brasil. É claro que não poderia faltar o IRB Brasil. A companhia é uma resseguradora, isso é, ela faz seguro das seguradoras. Ela atua há mais de 80 anos no ramo e hoje é a maior do país no seu setor de atuação. Criada por Getúlio Vargas com o objetivo de reter os riscos das empresas brasileiras sem que isso fosse transferido para o exterior, foi em 2013 que a empresa se privatizou e em 2017 fez seu IPO. A companhia já foi considerada como a nova Magalu. Aliás, foi em janeiro do ano passado que a empresa atingiu o ápice na bolsa depois de quase quintuplicar seu valor de mercado em menos de 3 anos.
mas desse período em diante as ações despencaram. O motivo? Um relatório da gestora de fundos Squadra. Nesse relatório foi feita uma pergunta simples, que ninguém antes teve a ideia de fazer. Como a IRB conseguia ser tão mais rentável que seus concorrentes? E aí foi descoberto que os números apresentados aos investidores pela empresa era uma farsa. Isso fez as ações da empresa derreterem de R$ 40 para R$ 5 na bolsa. Só para entender melhor o caso, o que a gente chama de acionar o seguro, a seguradora chama de sinistro. Segundo o órgão que regula o setor, a taxa de sinistralidade de veículos fica ao redor de 80% no Brasil. Então, a cada R$ 100 que a seguradora recebe como prêmio, R$ 80 ela gasta para indenizar clientes que contrataram o serviço. Só que a IRB afirma que a sua taxa em 2019 era em torno de 30%, ou seja, baixíssima. Além disso, a companhia tinha cada vez menos dinheiro em caixa para cobrir algum sinistro. E como se não bastasse essa maquiagem nos relatórios, os diretores da IRB declararam falsamente que a Berkshire Hathaway Holding, que concentra os investimentos de ninguém menos que Warren Buffett, teria aproveitado a queda após o escândalo denunciado pela Squadra para comprar ações da resseguradora. Bom, a questão é que o IRB Brasil tem uma base forte de apoiadores que apostam na disparada dos papéis, começando pelo Luiz Barsi, que é considerado o maior investidor pessoa física da B3. O ponto é entender se de fato o mercado aposta nessa retomada da companhia, apesar dos esforços para sair literalmente do limbo, como a troca do CEO, entre outras medidas para restaurar a imagem da empresa. O Credit Suisse cortou, não faz muito tempo, o preço-alvo da ação da companhia de R$ 7,50 para R$ 5, com recomendação de venda dos papéis, então com perspectiva não muito positiva. Já o panorama para as outras 3 seguradoras parece mais seguro, pelo menos até agora. A Wiz, na visão dos analistas, tem passado por uma mudança substancial de uma empresa antes muito concentrada nos negócios associados à Caixa para uma empresa de perfil diversificado no segmento de corretagem de seguros. A companhia fez acordos comerciais e parcerias para atuar como corretora de bancos tradicionais e digitais, ou seja, ela passa a ser sócia desses bancos na operação de venda de seguros, o que naturalmente traz crescimento associado a uma maior exploração da base de cliente dessas instituições. Já o BB Seguridade é visto como uma companhia com perspectivas de crescimento da divisão de planos de previdência da BB Seguridade, forte geração de caixa livre convertida em dividendos, além de um modelo de negócio resiliente. Já entre os riscos apontados pelo Credit Suisse, a gente poderia citar o fato de a BB Corretora possuir um contrato de distribuição com o banco, isso expira em 2033, e não é claro se os termos do contrato devem permanecer depois disso ou não. Outro ponto que não pode ser ignorado é o aumento do índice de sinistralidade. Para se ter uma ideia, o índice de 37,8% no primeiro trimestre subiu para 51% no segundo trimestre desse ano. Dado justificado pela segunda onda de Covid no período. Com isso, foi revisado para baixo a estimativa de lucro neste ano como um efeito das despesas maiores. E para muitos donistas significa que vai demorar um pouco para as ações retomarem. No ano, a queda é de mais de 23% para a BBSE3. Por fim, as ações da Porto Seguro são as únicas que estão no campo positivo entre essas que a gente falou aqui. Os papéis da PPSA3 vêm surfando uma melhor retomada quando a gente compara com os pares. E eles são bem impulsionados pelos últimos balanços. A empresa apresentou bons números, em especial na rede de seguros de autos, exemplo da frota de carros da Azul. Com a pandemia, reduziu o número de sinistros, o que acabou, claro, beneficiando o seu caixa. Já para Porto Seguro Saúde, o resultado foi oposto. Maior perda líquida com o impacto da Covid. Mas isso tudo foi balanceado pelos resultados financeiros sólidos e um destaque para investimentos em títulos atrelados à inflação, ativos de renda variável e títulos de crédito privado. Isso sem contar que a Porto Seguro passou a deter 3,5% do capital da Pet Love, que ampliou sua rede de soluções para animais de estimação e passou a ter mais um produto
para oferecer ao consumidor. Segundo o BTG Pactual, que recomenda a compra das ações da seguradora, a Porto costuma mesmo ter um desempenho superior no segmento de automóveis, o que deve continuar sendo a principal fonte geradora de receita. Além disso, a companhia continua sendo uma empresa com características defensivas num ambiente de elevadas taxas de juros e de uma volatilidade do mercado como um todo, ambiente político, econômico e tudo mais. Então ela se dá bem nesses cenários. Dado esse cenário, por que investir em seguradoras é a questão que fica. Para muitos, a resposta é porque é um setor defensivo para compor a carteira. Além disso, com a perspectiva de Selic ainda mais alta, pelo menos quando a gente olha a curva de juro, essas são empresas que não sofrem impacto negativo com a Selic, pelo contrário, ganham com isso. Somado a isso, é um setor que tem um potencial crescimento que se mostra interessante, principalmente no médio e no longo prazos. E qual é o resumo, Sammy Boy, que você faz disso tudo que nós falamos? O resumo que eu faço que é um setor bom para diversificar. Quando a gente monta portfólios, eu sempre procuro setores que são correlacionados negativamente. Então aqui você tem, sobe a Selic, o setor tem um ganho, e setor que não depende muito dos outros. Então, nesse sentido, eu acho que é um bom setor para ter na carteira, independentemente se você vai ter um, dois ou todos os papéis. Mas é um setor que gosto por essa característica. E você? Rapaz, se você falou, eu assino embaixo, Sammy Boy. Você é o nosso mestre Yoda. O cenário está até desmontando aqui. Será que a gente vai ter que entrar? É o microfone que caiu aqui, são os bastidores. Pronto. Agora sim. Acho que é um sinal, não devo falar mais, apenas chamar o Giro de Notícias. Elon Musk vendeu 5 bilhões de dólares em ações da Tesla após uma enquete no Twitter. A operação realizada pelo CEO da Tesla vai ajudar a pagar impostos sobre as opções de ações que recebeu há quase uma década. Musk pediu aos usuários do Twitter ajuda para decidir se ele deveria ou não vender 10% de sua participação na montadora. Você já sabe qual é o segundo patrimônio mundial mais popular do mundo? O Rio de Janeiro. Roma encabeça o ranking dos 10 lugares mais visitados e marcados no Instagram por turistas, segundo o levantamento de uma empresa de dados no Reino Unido. China, Alemanha, França, Espanha, Índia, México, Reino Unido, Rússia e Irã aparecem na lista. A dona das Casas Bahia e do banco digital BankI teve prejuízo líquido contábil de 638 milhões de reais no terceiro trimestre. Segundo a companhia, o mau resultado foi impactado por processos trabalhistas que cresceram 32% no período. As demissões promovidas pela empresa desde 2011 foi o que motivou a alta, segundo fato relevante. Notícias giradas, Sammy Boy, é hora de dizer tchau. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Deixa o seu like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal, hein? Deixa lá, hein? Valeu. Senão vai dar azar, hein? Tchau. Tchau.